Beleza, professor. E se eu quiser saber agora a minha margem, né? Como é que é o cálculo da minha margem? O cálculo da margem seria você subtrair a venda do custo, não é isso? Não foi feito no Excel, normalmente você faz isso no Excel, mas você pode usar o Power BI para fazer essas análises. No Power Query, você tem essa opção. Você consegue vir aqui no Power Query, vamos abrir o Power Query aqui, menu página inicial, transformar dados. Já estava até aberto, tá vendo? Eu tenho tanta mania de deixar ele fechado que eu sempre clico lá. Tá aqui. Eu posso criar uma coluna personalizada aqui. Posso criar uma coluna personalizada para fazer esse cálculo para mim. Como é que seria? No Power Query, se eu quero criar uma coluna, olha só que didático é o software, existe um menu chamado adicionar coluna. Tá? Então, quando você vem aqui, clica no menu adicionar coluna, você vai ter várias opções para você fazer. E aí você tem aqui cálculos que você pode fazer, né? E você tem aqui essa coluna personalizada. Tá bem aqui, ó. Menu adicionar coluna, coluna personalizada. Essa coluna aqui deixa você fazer o cálculo que você quiser de forma personalizada. Então, se você clica aqui em coluna personalizada, ele vai abrir para você essa janelinha de comunicação para você digitar um nome da coluna. Vou colocar aqui, por exemplo, margem. Ó, margem. E aí eu vou vir aqui e vou fazer esse cálculo. O cálculo é uma coluna menos a outra. É o total de custo, total de vendas, perdão, menos o total de custo. Repara que eu tenho aqui as colunas disponíveis. Ó. Eu posso selecionar, inserir uma coluna e subtrair, ó, menos essa outra coluna aqui. Seria as duas. Para que eu estou fazendo um cálculo aqui. Isso aqui eu estou fazendo no Power Query. Isso aqui é um cálculo processado em Power M, tá? Na hora que eu clico em OK, ele vai vir aqui e vai trazer esse cálculo. Repara que ele vem como texto número, você pode vir aqui e trocar para número decimal. Um detalhe importante é que se você faz isso aqui, você está fazendo isso em M, né? Você está fazendo isso daqui em Power M. Então você está criando uma coluna extra aqui. Isso daqui é um cálculo que vem processado aqui para o Power BI. Então ele está criando um peso aqui para você. Se você vir aqui no menu página inicial, fechar e aplicar, essa mesma coluna vai aparecer aqui no pivô. Vai aparecer a margem aqui para você já já. Olha lá, apareceu a margem. Então ela vem como uma coluna física mesmo. Então veio aqui a minha margem, né? Minha coluna calculada. Na verdade, isso aqui não foi uma coluna calculada. Isso aqui é uma coluna física. Tá? Eu criei ela aqui no Power Query. E aí ela veio para cá para o pivô. Eu vou excluir, tá? Vou excluir ela. Porque esse não é o jeito correto de fazer esse cálculo. A gente costuma usar DAX, tá? É mais sucinto aqui. Então existem duas formas de você criar isso daqui, de fazer esse cálculo que você quer, que é a margem, né? Existe como você fazer com medidas ou com colunas calculadas. Calculadas. Tem essas duas formas aqui de você fazer esse cálculo. E isso daqui que eu estou mostrando é no DAX, tá? Eu não uso o Power Query para fazer isso, eu faço o cálculo mesmo desse cara. Então, em vez de criar lá no Power Query uma coluna física com um cálculo físico, eu uso o DAX dentro do Power Pivot. Tá? Que aí eu não crio um peso lá. Vocês vão ver a diferença. Eu vou criar aqui uma coluna calculada para vocês verem e já já eu volto aqui explicando as diferenças para vocês. Então, se eu quiser criar uma coluna aqui que tem esse cálculo, que é o total custo, que é a minha margem, né, que seria o total de vendas menos o total de custo, eu posso vir aqui no menu ferramentas de coluna e você vai ver que você tem aqui no último botão dela, ó, uma nova coluna na área de cálculos. Nova coluna. Se eu clicar aqui, olha que interessante que vai acontecer. Ele vai abrir para mim no Power BI a barra de fórmulas, ó. Ele abriu essa barra de fórmulas, tá vendo? Igual no Excel. Antes do igual, meu Deus, que zoom ruim. Antes do igual, você coloca o nome da coluna, vou chamar de... Oh, Deus, vou deixar sem o zoom aqui, senão vai ficar ruim. Que é a margem, vou chamar... Antes do igual vem o nome da coluna, vou chamar de margem. Depois do igual vem o cálculo. Eu quero subtrair uma coluna da outra. Você chama uma coluna aqui com colchetes. Tá? Então você abre colchetes, ele vai te dar o atalho de todas as colunas disponíveis que você tenha. Você pode navegar por elas. Então eu vou pegar total de vendas e vou subtrair pelo meu total de custo. Se eu der Enter aqui, ele vai confirmar a minha coluna calculada. Ela apareceu aqui. Se eu clicasse aqui no checkbox também, aqui, ó, nessa caixinha que tem o Vzinho, ele também confirmaria. A mesma coisa de dar Enter. Criei a mesma coluna, tá vendo? Só que eu criei aqui no Power Pivot. Olha a diferença. Se eu vim aqui no Power Query, no página inicial, transformar dados, esse cara não está aqui, tá vendo? Ele não está no Power Query, ou seja, você não criou ele de forma física na tabela. Ele não veio para cá, porque o Power Query ele lê só a fonte do dado. Foi trago para cá de forma física. Então ele não aparece aqui, mas a coluna existe. Ó. Eu criei ela lá no pivô, tá vendo?
Então essa coluna que foi criada aqui no pivô, com esse cálculo em DAX, ela é uma coluna que ela foi feita só para essa análise. Embora ela também pese aqui no seu relatório. Ela também está tendo um peso. Menos, tá? Ela pesa menos do que você criar ela fisicamente lá no PowerQuery. Mas ela também pesa aqui. Ela também cria um peso no seu relatório. Tá? Então repare aí que você tem a mesma coluna, só que ela está feita aqui por cálculo. Ela existe aqui por cálculo e não de forma física. Tá? Enquanto esse cálculo estiver aqui, ela vai existir. Lá você cria o cálculo e fisicamente a coluna vem sendo calculada linha a linha. Isso daqui também pesa, tá? E você vai ter um grande problema, porque eu falei que a gente pode criar esses cálculos de duas formas, usando medidas ou colunas calculadas. E tem aqui algumas diferenças. Ó. Medidas, por exemplo, quando você cria esse mesmo cálculo aqui usando medida, vai ter várias diferenças. A primeira delas é que a medida ela tem um contexto de filtro. Tá? Ela tem um contexto de filtro. Já essa coluna calculada ela tem um contexto de linha. Como assim, professor? Contexto de filtro, contexto de linha. Esse cálculo aqui, quando eu fiz ele, o Power BI veio linha a linha e calculou esse cara aqui. Ele veio, beleza, nessa linha geladeira quanto é que é? Nesse armário quanto é que é? Então a máquina, o processamento da máquina faz isso daqui linha a linha. Quando eu falo contexto de filtro, eu estou querendo dizer que ele só vai fazer o cálculo quando existir um filtro. O que é um contexto de filtro? Isso daqui, ó. Vou criar um contexto de filtro para vocês. Vou criar um visual. Vou colocar no eixo o nome dos produtos. E vou colocar nos valores o total de vendas. Eu acabei de criar um contexto de filtro. Esse visual aqui, qual que é o contexto de filtro desse visual? O contexto de filtro desse visual é produtos por venda. Deu para sacar? Deu para entender? Esse é o contexto de filtro desse visual. Se eu crio um outro visual, claro que eu tenho poucos dados aqui, né? Mas esses são os contextos, né? Cada visual aí, ele tem o seu próprio contexto de acordo com o que você coloca. Um eixo, um valor. Então a medida ela só existe quando você a aplica em um contexto desse. Então esse aqui é o contexto de filtro. Então a medida só existe nisso daqui. Só que tem uma vantagem, tá? O contexto de filtro faz com que ele fique dinâmico. Dinâmico. Quase que não sai dinâmico. E já essa coluna calculada, ela não é dinâmica. Ela tem uma estrutura física, tá? Então ela tem um peso físico. Ela é criada de forma estrutural no relatório. Então ela pesa de forma física. O cálculo é feito e ele fica lá. Já a medida não, ela só vai fazer esse cálculo quando exigir. Quando o contexto de filtro exigir que seja feito. Então, essas são as principais diferenças. Uma outra última diferença aqui, a medida ela tem um contexto global. Tá? Como assim global? Ela não entende, por ela não ter contexto de linha, ela não faz parte de um relatório, ela não faz parte de uma tabela. Então ela pode ser acessada de qualquer tabela, de qualquer área, ela pode referenciar qualquer coluna, de qualquer dado que você tem aí. Já a coluna calculada não, ela tem um contexto local. Quando você cria uma coluna calculada, eu estou preso à tabela que eu estou calculando ela. Né? Então, se eu estou criando uma coluna calculada aqui chamada margem, eu estou preso a esse contexto aqui desta tabela chamada planilha 1, né? Que é o meu caso. Vou até renomear essa planilha 1 aqui, vamos chamar de dados venda. Renomeei ele no painelzinho campos. Então, eu tenho aqui essa margem calculada. Eu vou criar uma outra coluna aqui, vou criar uma coluna nova, que seria o percentual. O percentual é em porcentagem mesmo. Então, vou chamar aqui essa coluna de margem percentual. Como é que eu calculo esse percentual aqui dessa margem? Ó? Seria a margem que você já calculou, né, dividido pelo seu total de vendas, não era isso? Esse aqui é o percentual. Se você der Enter, você vai ter o percentualzinho aqui. Ele veio em decimal, mas você pode vir aqui em cima, ó, e marcar para ele ficar como percentuais. Vamos lá. Então, esses daí são os meus percentuais de venda. Cálculo matemático básico, nada demais. Então, tenho a margem calculada e o percentual. Problemas disso daqui. Qual que é o problema disso daqui? Você vai ver que um contexto de linha atrapalha bastante isso daqui. Olha só, eu vou criar aqui um visual do lado, que é o meu matriz. A matriz é um visual excelentíssimo para você analisar as medidas que você faz, as fórmulas que você cria. Eu não ensinei nenhuma fórmula em DAX aqui ainda, eu só estou fazendo cálculos básicos. Eu vou só colocar nessa matriz aqui o seguinte, nas linhas, eu vou colocar os nomes dos produtos. Tá? Ele vai ficar um nome de produto aí nas linhas. E nos valores eu vou colocar o total de vendas, vou colocar o total de custo também, e vou colocar o que eu calculei, a margem, e vou colocar também a margem percentual. Coloquei todos. Deixa eu deletar aqui esse visual para eu ganhar um pouquinho de espaço, que eu vou aumentar aqui esse visual.
o máximo possível. Vou na grade dele aqui e vou aumentar o tamanho da fonte. Aí. Repara no seguinte. Tenho aqui o total de custo, maravilha. Tenho aqui o total de margem, maravilha. O margem percentual, repara que no total aqui ele está fazendo algo errado para mim. Ele não está conseguindo entender que esse total aqui seria o total dessas vendas aqui e dessa margem aqui. Então ele está só somando essa coluna toda. Por que ele está fazendo isso? Porque esse cara aqui ele tem contexto de linha. Ele não entende o que é um filtro. Ele não entende que isso daqui é um visual e ele tem um contexto de filtro. E esse filtro aqui está falando do total dos nossos produtos. Ele não entende, ele não sabe o que é isso. Ele vai linha a linha. Então, ó, tem uma coluna, eu vou calcular as linhas dela. Dane-se o restante. Então é isso que é um contexto de linha. A medida não, a medida ela é mais interessante, ela vai no filtro. Por isso que para um analista de dado, para um cara que está trabalhando com dado, a medida ela é essencial. A gente usa a medida o tempo todo. Ela ganha velocidade no seu relatório, porque ela só é calculada quando ela é aplicada no visual. Ela não pesa, porque ela é dinâmica, ela não tem um peso físico, né? Ela é só um cálculo. Então as medidas ela é o paraíso do analista de dados. Então a gente usa a medida o tempo todo. Então para a gente usar a medida, para eu mostrar o que eu acabei de fazer, isso é coisa simples, eu fiz cálculo simples. Uma margem percentual. Para a gente fazer isso daqui com medidas, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou excluir essas duas colunas. Eu vou excluir a coluna margem e a margem percentual, que são colunas que eu criei calculadas, né? Eu vou excluir. E a gente vai fazer isso usando medidas agora. Eu vou ensinar cálculos básicos aqui para vocês em DAX, para vocês entenderem como é que funciona. Vocês vão ter uma base boa aqui. Repare que deu erro no visual. Eu vou remover os campos que eu apaguei, por isso que deu erro. Ó. Vou remover eles. Voltamos aí ao normal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar medidas. Vou vir aqui dentro dessa tabelinha e vou criar medida. A medida é diferente do que a gente está criando aqui com... Tanto lá no Power Query que eu criei uma coluna calculada lá também, de forma estrutural, quanto no pivô, eu criei uma coluna calculada com o mesmo cálculo. A medida você não vê ela acontecendo no momento que você cria ela. Você só faz o cálculo e você tem que ter certeza que aquilo ali está certo. Tá? E a medida ela não entende o que é coluna, ela não sabe o que é coluna. A medida entende número. Tá? A medida ela sabe o que é um número, ela não sabe o que é uma coluna. Então não adianta ficar chamando colunas aqui. Você tem que entregar para ela números. Então, por exemplo, uma medida ela entende o que é 10 mais 10. Ela não entende o que é a coluna total vendas menos a total custo. Ela não sabe o que é isso. Tá? Então vamos criar nossa primeira medida, só para a gente ver. Ó. Como é que eu crio medidas? Embora a medida ela não faça parte do relatório, ela precisa estar anexada em alguma consulta. Ela vem anexada numa consulta. Então você precisa criar aqui ela dentro de alguma consulta. Você pode criar uma consulta vazia, só para criar medidas. Tá? Normalmente é assim que a gente faz para organizar. Mas para não complicar muito a cabeça de vocês, eu vou criar dentro dessa mesma tabela aqui, que já existe, que é a dado venda, não tem problema nenhum. Como é que se cria então a medida, professor? Bom, você seleciona a consulta, que nem eu fiz aqui, ó, eu cliquei na consulta, né? E você vai ver que quando você clica na consulta e não nos campos, vai aparecer para você o menu ferramenta de tabela. Aqui você tem a nova medida, a medida rápida, tem também a nova coluna, tem até como você criar uma tabela calculada, tá? Se você quiser. Então eu vou criar aqui uma medida. Tem aqui os atalhos, mas você também pode fazer do jeito que eu prefiro. Ó. O jeito que eu prefiro é assim. Ó. Botão direito, nova medida. Primeira opção. O que ele vai fazer? Ele também vai habilitar para você a barra de fórmula. Vai aparecer aqui. Eu vou chamar essa medida com o mesmo nome que eu dei para a coluna calculada. Vou chamar de margem. Margem MD. Deixa eu dar um zoom out aqui. Porque eu estou com duas telas, por isso que o zoom fica bugando, né? Margem MD. Eu falei que isso daqui entende número. Então ele entende 1000 menos 200. Isso daqui ele entende. Eu vou dar Enter, criei essa medida. Qual que é o resultado dessa operação matemática aqui? É 800, né? Se eu arrastar essa medida para esse visual, ó, a medida está aqui, tá vendo? Margem MD. Repara que ela tem um ícone diferente. Se eu arrastar essa medida para esse visual, repara que ele vai colocar 800 para todas as linhas. Não tem contexto de filtro aqui. Bom, você me deu um número, esse número ele vai aparecer, não tem nenhum contexto aqui para eu poder separar, né? Todos os produtos vai ter 800. Então ele deu o resultado para mim. Então a medida, ela entende o número. Então não dá para eu vir aqui, abrir colchetes e chamar o nome das colunas. Não existe isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar as fórmulas em DAX. E a primeira fórmula que eu vou mostrar para vocês aqui é a SUM. Olha aí. A SUM, ela é a fórmula
que agrega todos os números de uma coluna em um valor só. Então, quando eu uso a sum, assim que é a síntese do DAX, tá? Você escreve as fórmulas com letra maiúscula, você abre parênteses e você digita os parâmetros dessa sua fórmula aqui dentro. Então, a sum, o que ela faz? O Power BI está me dando a dica aqui. Ela adiciona todos os números de uma coluna aqui. Então, o que ela faz? Ela pega uma coluna e entrega um número. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, total vendas, ó, e eu fecho colchetes, parênteses, né? Eu estou dando um número. Só que o cálculo da margem é o quê? O meu total vendas menos o meu total custo. Então, eu tenho que fazer menos, mais um sum, abro o sum de novo, letra maiúscula, tá? Total custo, fecho parênteses. Lembra dessa síntese aqui, ó. Toda função com letra maiúscula, abre parênteses, dentro do parênteses você vai trazer os parâmetros. Os parâmetros é o que essa fórmula, essa função pede, né? Então você está vendo que eu tenho que referenciar agora não só a coluna, mas eu tenho que referenciar também o nome da tabela. Como eu falei, a medida, está escrito aqui, ó, a medida ela tem um contexto global. Então você precisa dar para ela o endereço completo, ó, é essa coluna dessa tabela. Então você coloca o nome da tabela entre aspas simples, né, e o nome da coluna entre colchetes. Vocês viram que eu estou usando o auxiliador do Power BI, que é os atalhos, né? Então não precisa ficar digitando isso manualmente, é mais fácil para mim. Se eu der Enter, você vai criar essa medida. A medida vai ser atualizada, ela já está aplicada no visual, olha aí que legal. Ela me deu o cálculo da margem. Eu vou lá, mas professor, como é que você vê essa medida? Se você vir aqui na área de dados, não dá para você ver a medida. A medida você não enxerga ela. Você só enxerga na hora que ela é aplicada no visual, como ela está aqui agora. E se eu quiser que essa medida, professor, ela seja... Não tenho que parar de falar seja, o Ícaro vai brigar comigo. E se eu quiser que essa medida... Mas aqui não tem como, aqui tem que ser. E se eu quiser que essa medida ela tenha valor, ela mostre para mim real, né? Cifrão, real centavo. Você pode fazer a mesma coisa que você faz com os campos, ela se comporta como um campo. Então você consegue selecionar a medida aqui, lá no painel campo, vir no menu ferramenta de medidas, repara que é um menu diferente, né, lá. Ferramenta de medidas, só que ele também tem a formatação, ó. Aí você pode vir aqui e escolher moeda geral, né? Eu vou escolher o real lá de baixo, que é o real centavo, né? Vamos ver se eu acho aqui fácil de novo. Que ele não apareceu ali nos últimos usados, né? Cadê? Português Brasil, acho que eu já até passei. Deixa eu ver. Ah, não, achei. Ó, Português Brasil. Rapaz, achei de primeira assim, raridade, viu? Repara que ela se comporta igual. Também posso colocar casas decimais para ela. 1, 2. E aí ela fica. Então, se você quiser tirar a prova, você tem aí agora a medida bonitinha funcionando para você. É igualzinho a coluna calculada. A diferença é que ela não está tendo um peso físico, ela só está existindo dentro desse visual. Repara que eu não tenho aqui a coluna chamada margem. Eu criei uma medida com as funções em DAX. Vamos criar o percentual? É bem simples, ó. Mesma coisa, nova medida. Eu vou vir aqui e vou chamar ele de margem percentual MD, só para a gente saber que isso daqui é uma medida. Eu sei que é redundância, mas só para a gente ter uma didática melhor aqui. Vamos lá, o cálculo é o seguinte. Eu já tenho a medida da margem, não tem? Então, medida pode ser chamada dentro de medida. Aí funciona igual a coluna calculada. Como é que você referencia uma coluna calculada dentro de uma coluna calculada? Com colchetes. Ou uma coluna qualquer dentro de uma coluna calculada. Com colchetes, porque você está ali numa informação local. Como ambas aqui são locais, eu consigo referenciar uma medida dentro da outra com colchetes. Ó. Eu só abro colchetes, dou o nome da medida para mim. É esse valor dividido pelo sum do total de vendas, não é isso? Olha lá. Total de vendas. Se acontecer isso aqui com vocês, dei espaço sem querer, professor. Perdi os atalhos, eu vou ter que digitar na mão? Não. Você aperta Ctrl barra de espaço que os atalhos voltam. Você escolhe lá, total de vendas. Fechou parênteses, deu Enter. Você criou essa medida aí. Ela não está no visual ainda, por isso que ela não existe. Eu vou aplicar agora. Tenho aí ela. Está em decimal. Você seleciona a medida, mesma coisa, uma formatação. Aplica lá o percentual. E ela vai ter. Aí repara a diferença, olha o total aqui, ó. Ela já calculou o total certo, porque a medida ela é inteligente, ela entende o que é contexto de filtro, ela sabe o que é isso. Tá? Ela sabe o que é um contexto de filtro. Ela entende isso daqui. Ela não é besta. Ela sabe o que é isso. Ela entende um contextozinho de filtro. Tudo certo? Até aqui vocês estão entendendo